Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Uma boa semana para vocês. Antes de mais nada, quero parabenizá-los por essas 3 semanas que a gente já teve, pelo esforço de vocês, pela participação. Vocês são demais, são incríveis. Super competentes, conseguiram cumprir, assistir às aulas, fazer as avaliações, parabéns mesmo. Então a gente vai dar sequência aos nossos estudos. O que a gente vai focar agora é a parte da gramática. E pessoal, esse conteúdo é importantíssimo para vocês. Nós vamos trabalhar sobre os conectivos. Então, são aquelas palavrinhas, como as preposições, as conjunções, que elas fazem a ligação das palavras, das frases, enfim, de um texto todo. Lembram quando eu corrijo os textos de vocês e tenho o critério lá daqueles conectivos, né, que são as palavras que amarram o texto argumentativo? Então, esse estudo dessas palavras vai ajudá-los em muita coisa, inclusive nesse ponto, nessa competência do Enem, tá bom? Então, como que a gente vai fazer agora? Eu não vou gravar uma videoaula como eu fiz com literatura. E como que a gente vai proceder agora? Eu fiz uma aula, então vocês vão ver alguns slides e eu vou explicar e falar sobre esses slides, tá? Então vocês não vão me ver durante os slides, mas vocês vão ouvir minha voz, minha explicação. Então assiste a aula, anota suas dúvidas, tem sugestão de exercícios do livro didático, eu já coloquei o link do vídeo do livro em PDF lá no mural da turma online para vocês. Se alguém quiser, ainda posso mandar o livro em PDF. Eu acho que eu não consigo mandar aqui no WhatsApp porque é muito pesado. Mas assim, assistam a aula. Então, a primeira parte eu falo sobre os conectivos em geral e as preposições. Falo sobre crase, sobre regência. É muito importante essa aula. E a segunda parte eu falo sobre as conjunções. Então eu separei em duas mini aulas para não ficar muito pesado também. Beleza, pessoal? Então vamos assistir agora aos slides com a minha explicação e até depois. Abraços. Ok, pessoal, então vamos lá. Hoje nós vamos dar uma olhada nos conectivos e qual é o papel deles na construção de sentido dos textos, ok? Então, para começar, dá uma olhada nessa charge. Essa charge do Calvin, ela traz ali, né, o Calvin conversando com o eterno amigo dele, o Haroldo, e ele fala assim: você acha que é melhor viver em segurança absoluta ou correr riscos e viver no limite? Aí ele mesmo responde, né? Eu acho que é melhor encarar o perigo e viver a 1000. Pelo seu silêncio, imagino que você concorda. E daí não tem mais o amiguinho dele no trenó, né? Então, o que que a gente percebe dessa tira? Algumas coisas. Então, vamos lá. Vamos pensar juntos. Que escolha Calvin propõe ao Haroldo? Bom, percebam que ele fala assim: é melhor viver em segurança absoluta ou correr riscos e viver no limite. Percebam que o Haroldo ele tem escolhas, né? Então, é uma coisa ou outra e outra, né? Que é viver em segurança, correr riscos e viver no limite. Que conectivo Calvin usa para ligar essas opções? Veja que ele usa ou. Então, o ou é um conectivo que nos dá a ideia de opção. E correr riscos e viver no limite, a gente tem o e funcionando como um aditivo, né? Como somando ali correr riscos e viver no limite. Que outros conectivos foram usados para unir orações e ideias? Então, a gente tem aqui o e, né, no terceiro quadrinho, e a gente tem o que no último quadrinho. Pelo seu silêncio, imagino que você concorda. O que aconteceria com essa charge se nós tirássemos esses conectivos? Bom, só para vocês terem uma ideia. Você acha que é melhor viver em segurança absoluta, correr riscos, viver no limite? Então vejam que muda totalmente o sentido das frases, né? Ou, pelo seu silêncio, imagino você concorda. Então vejam como os conectivos eles são importantes e por fim, qual é o papel desses conectivos? Então, é ligar ideias, orações e frases. OK? Então, seguindo, a gente tem
as preposições e as conexões funcionando como conectivos. Qual é o papel ou para que servem as preposições? Elas estabelecem relações entre palavras numa expressão, em termos dentro de uma oração, entre orações num período ou entre as partes de um texto. Então vejam que justamente a gente está falando de conexão, né? De ligação. Ou seja, a função conectiva ela vai ser exercida principalmente pela preposição e pela conjunção. Seguindo, nós vamos falar um pouquinho sobre as preposições. Então, as preposições, elas ligam palavras dentro de um enunciado e estabelecem entre essas palavras uma relação de sentido. Pensem nas palavras sorvete, creme, calda, morango. Então, essas palavras soltas, elas não fazem muito sentido. Mas quando eu uso preposição e junto essas palavras, elas ganham sentido. Sorvete de creme com calda de morango. Então, esse é o papel das preposições. Por esse exemplo que nós temos aqui no slide, nós vemos ali. Venezuela eleva para 24 o número de mortos em explosão em refinaria. Venezuela eleva para 24 o número de mortos em explosão em refinaria. Vejam que a explosão foi provocada por um vazamento de gás, durante o vazamento de gás, com um vazamento de gás. Vejam que cada uma dessas preposições ela pode mudar totalmente o sentido da frase. E ali no cantinho dos slides nós temos as principais preposições. Talvez lá no seu ensino fundamental você tenha decorado, tenha cantado uma musiquinha para decorar. Então nós temos ali a, ante, após, até, atrás, de, com, contra, de, dentro de, em, entre, para, com, perante, por, sem, sobre e faltou traz ali. Então essas são as principais preposições e entendo que elas estabelecem conexões e mudam às vezes totalmente o sentido da frase. Um exemplo para vocês pensarem nisso é quando nós falamos por exemplo, Venezuela eleva para 24 o número de mortes em uma explosão. O que significa elevar para? E pensem comigo, qual a diferença em elevar para e elevar em 24? Pensem nisso, vejam como tem diferenças. Outra coisa para nós pensarmos, a diferença entre falar com alguém, falar para alguém, falar de alguém, falar sobre alguém e falar por alguém. Vejam que o uso de cada uma dessas preposições muda totalmente o sentido da frase ou daquilo que eu quero dizer. Ok? Então, continuando, nós temos aqui a crase. Por que nós vamos falar de crase se nós estamos falando de preposição? Bom, você já é meu aluno, eu já falei isso várias vezes para você. O que é a crase? Ela é a junção da preposição a com o artigo a. É como se eu mantivesse o a artigo e o acentinho fosse a preposição. Então vejam, ela se referiu à versão anterior. Quem se refere a. Versão é uma palavra feminina, a versão, a mais a, crase. Ou seja, qual que é a regra básica de crase? Usá-la com palavras femininas, ok? A gente tem um caso bem importante que é o uso do verbo ir, que quase ninguém respeita a norma culta. As pessoas dizem eu vou na, eu vou no, mas é eu vou a e eu vou ao. A craseado quando você for uma coisa feminina. Por exemplo, vou à igreja, vou à festa, crase. Se é masculino, ao, vou ao banheiro, vou ao mercado. Ok? Seguindo, pessoal, nós temos então a preposição entre. Essa é muito importante porque a gente usa a preposição entre e o pronome a gente usa errado. A gente diz assim, isso é entre eu e você. Quando nós usarmos entre, nós vamos ter que dizer isto é entre mim. Ok? Então, por exemplo, isso é entre mim e você, isso é algo entre mim e ela. O assunto é entre mim e você. Seguindo, o verbo ir, como já tinha falado antes, quem vai a algum lugar. Então, eu vou ao banheiro, eu vou a craseado festa. Lembrem-se disso, lembrem-se desses exemplos.
As principais preposições, perdão, são essas: a, ante, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, se, sob, trás. Então essas são as principais preposições. Professora, tem que decorar. Ah, mas eu nunca fiz decorar, professora. Não é fundamental que você decore, mas é importante você saber identificá-las, ok? E outra coisa, importantinho ali no final. Qual que é a diferença entre traz com S e traz com Z? Traz com S é a preposição, que indica lá atrás. E traz com Z é do verbo trazer, é o presente, por exemplo. Ele traz. Continuando, nós vamos ter aqui alguns exemplos de como a preposição funciona no sentido das frases. Veja ali. Comeu um bife a cavalo, me dá ideia de modo. A casa foi avaliada em 1 bilhão, me dá ideia de preço. E o em funciona em outros exemplos, por exemplo, deixei o livro em sua casa, então, lugar. Eu tenho ideia de direção, atirou-se sobre o herói. Mas eu também tenho outros sentidos, por exemplo, falei sobre o assunto. Companhia, ela foi viajar com os amigos. Instrumento, martelava com o ferro. Procedência, eu vim de Paris, vim de Teixeira, vim de Bituva. Assunto, falou sobre política. Veja que a gente já tinha usado sobre ali no número 3. Por 10 anos vivi em Londres. Lugar, cantava pelos bares. Posição, o livro estava sob a carteira. Sob é embaixo ou ideia de inferioridade. E sobre a carteira é em cima ou ideia de superioridade. Então vejam como as preposições elas mudam os sentidos das frases, das palavras e daquilo que a gente vai dizer. Ok, pessoal? Então sobre preposição é isso. Existem sugestões de exercícios no livro e na próxima aula nós vamos ver sobre as conjunções. Até mais, um abraço.